Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 5 razões para utilizar o caderno físico com o aluno. Esse vídeo, gente, geralmente eu passo slides, mas nesse vídeo em especial eu vou utilizar essa postagem aqui, que foi feita no nosso Instagram. Então a gente tem aí um Instagram, né, que é o Janaína Spolidoro, e nele, durante essa semana, eu fiz a postagem dos 5 razões para utilizar o caderno com o aluno, mas na verdade a postagem original era para chamar por que você usa o caderno físico e não a tela, né? Essas informações que estão aí, elas são baseadas em artigos científicos, foram todas retiradas de uma frequência alta e de artigos científicos, vários deles, que trazem em comum essas 5 razões para que seja continuado o uso do caderno com a criança. Nós temos uma quantidade assombrosa de professores que não utilizam, sendo que esse é um recurso pedagógico básico, que supostamente deveria ser algo que o professor domina, mas a gente sabe que não domina, porque não tiveram isso em pedagogia. Se eu fosse reformular a grade de pedagogia, né, eu, Janine Spolidoro, talvez a primeira aula que esses alunos teriam seria como utilizar o caderno profissionalmente. Porque a gente tem uma série de questões ali que vão impactar na dificuldade de aprendizagem que os alunos estão agora, né? Então, por causa deste não uso correto, a gente acarreta dificuldade de aprendizagem nas crianças. Não vou ficar me delongando, porque como são 5 razões nessa introdução, né? A gente tem que andar, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. E a gente sabe que algumas pessoas, devido ao não uso do caderno, não tem muita paciência para assistir nem vídeo, né? Então, o primeiro item é sobre organização. O caderno, gente, ele é montado junto com os alunos. Então, é uma coisa ali quase que artesanal. A professora vai para a lousa, né? Não é, ai, vai dar trabalho. Gente, você está ali para quê? Não é seu trabalho? Então, não dá para entender esse tipo de fala, né? Então, a professora vai para a lousa e fala: olha, aqui você vai pular uma linha. Olha, aqui é um título. No título, o que que a gente faz mesmo? Isso, a gente coloca ele centralizado na página. Olha, agora aqui a gente tem que fazer colorido, porque a gente precisa dar um destaque. Então, todas essas orientações que vão sendo feitas na lousa, elas vão refletir no caderno do aluno. Na verdade, isso se chama teoria da modelagem, que é uma teoria desenvolvida pelo behaviorista Bandura, Albert Bandura. E vejam como a teoria embasa a prática, né? Ele diz nessa teoria da modelagem que você precisa ter a atenção da criança para poder fazer a retenção. Então, se você é um professor do copia e cola, o que é professor copia e cola? Ele não sabe usar o caderno, então o que ele faz? Para poder suprir essa necessidade que ele não vai atrás, que ele não percebeu, não se tocou que ele está fazendo errado. Ele vai, tira cópia de uma atividade qualquer, porque se o cara não sabe usar o caderno, nem escolher atividade ele sabe, né? Então ele vai atrás de uma atividade qualquer e ele fala para a criança colar no caderno depois de feita, porque ele não sabe a função do caderno. Ele está numa sala de aula, ele está sendo pago para fazer o trabalho dele, mas ele não sabe como utilizar aquilo profissionalmente, porque isso não foi oferecido na faculdade. Por isso que a gente está fazendo uma série de vídeos sobre esse assunto. Daí o cidadão vai lá e fala: olha, vocês vão fazer a folhinha e depois colar no caderno. O que que você está ensinando para a criança? Que ele deve sempre copiar o outro, ele nunca pode ser autêntico. Além de fazer isso, você não está contribuindo para essa criança ficar uma criança organizada, que futuramente vai fazer anotações sozinha, vai estudar sozinha, vai entender como que ele organiza o caderno, como que ele precisa organizar o armário dele, porque isso vai, a organização do caderno, ela começa a aparecer em outras ações. Arrumar a mochila, arrumar o armário dele do quarto, arrumar os pertences dele na carteira. Então, tudo isso vai refletindo de acordo com o que você ensina no caderno, reflete em outras ações.
e vice-versa, né? Isso, gente, é uma coisa que não vem de casa, é uma aprendizagem acadêmica. O uso do caderno é responsabilidade da escola, não dos pais, tá? Então, se isso não está sendo feito na escola, tem algum problema. Então, o gestor tem que ir lá e ver por que que o caderno não está sendo feito da maneira correta. Talvez seja preciso uma formação, uma capacitação em reuniões para que isso seja bem estabelecido ali no local. E para que isso ajude na organização da criança, para que ela não tenha dificuldade de aprendizagem mais tarde ou até naquele ano, né? Então, aqui eu coloquei, olha, por ser uma montagem simultânea, ou seja, você monta na lousa, que é o seu espelho, e o aluno monta no caderno, que é o espelho da sua lousa, que vai ser o espelho dele. Então, me diga como é seu caderno e te direi o quanto competente você é. É tipo assim. Por ser simultâneo, ajuda a desenvolver melhor a organização espacial e de estudos. Então, a gente tem uma questão aí de organização espacial do conhecimento, tá? Essa organização espacial é do aprender e da forma como o aluno estuda. Item 2. Tem uma maior participação e compreensão do aluno. Quando o aluno escreve à mão, a gente está tendo aí um movimento corporal que faz com que ative o sistema cerebral. Então, a gente ativa a zona sensorial, né? Várias zonas sensoriais que tem ali no cérebro. E quando você faz quando você ativa essas zonas, o que que vai acontecer? Vai fazer com que o cérebro tenha uma maior retenção do que está acontecendo. Quando eu copio e colo, isso não acontece, porque não sou eu que estou construindo. É uma coisa de outra pessoa que eu estou simplesmente guardando. Ah, mas a criança fez atividade. Não. A criança respondeu a atividade diferente. Depois reclama que a criança não sabe interpretar, que a criança não sabe escrever, que a criança não sabe ler. Não usou a lousa, gente. Não tem como mesmo, porque na lousa você estimula a leitura, na lousa você estimula ela a interpretação, porque ela vai precisar escrever e ler o que está acontecendo ali no caderno dela. Dependendo da atividade, você estimula a recorrência, né? Então, a que eu preciso recorrer para poder responder isso? Então, fica difícil se você não utiliza. Esse é um item primordial também na questão aí do caderno, porque vai aumentar a possibilidade de compreensão da criança. A gente tem a experiência tátil, né? Então, como a gente tem uma experiência corporal mais imersiva por ser um recurso físico, o que vai acontecer? A criança vai estar em maior movimento. Então, esse movimento da mão escrevendo, ela olhar na lousa, olhar no caderno, escrever, pegar a régua para fazer uma tabela, riscar, pegar o lápis colorido para dar um destaque. Então, toda essa movimentação faz com que o córtex seja ativado a todo momento. Então, essa ativação de córtex faz com que a atenção seja mais centralizada na ação que está acontecendo. Isso vai fazer com que a experiência tátil aumente a aprendizagem da criança durante o uso do caderno. Não acontece igual com a folha, como eu falei para vocês, porque a folha ela vem para responder, ela não vem para construir inteira. Então, isso faz toda a diferença. A facilidade de acesso, gente. Como foi construído pelo aluno, isso vai facilitar acessar as informações evolutivamente. O que que isso significa? Sabe quando você está em casa e ninguém sabe onde que está tal coisa? Então a pessoa vem o marido e fala, onde que está a minha meia? Ou vem o filho e fala, você viu minha camiseta? Por que que eles não sabem? Né? Nesse caso aí que eu estou dando um exemplo, que é uma coisa comum que acontece no cotidiano e a gente vê em filme, em série. Porque quem cuidou do armazenamento desses itens foi provavelmente aquela pessoa, né? Então, se foi o marido que guardou, é ele que vai saber onde está. Se foi a criança que escreveu, ela vai saber em que parte do caderno está. Se foi copia e cola, nem sempre, porque aquilo não foi ela que construiu, né? E se for aquele caderno que só traz rotina, também não tem conteúdo. Então, nesse caso, não faz sentido nenhum estar ali, né?
Tô falando isso porque eu vi um caderno de quinto ano esses dias, gente. E tinha rotina no caderno de quinto ano, todo dia a criança escrevendo a mesma coisa. Isso aí é um crime pedagógico. A pessoa deveria ter uma capacitação a respeito. Isso é uma coisa muito séria e eu estou me esforçando demais para que isso não aconteça mais. Mas a gente precisa que você esteja aberto aí a compreender o motivo e mudar de postura, né? Porque não é porque 30 anos você fica fazendo um negócio errado que você precisa continuar. Então, essa questão de construir o caderno faz com que você se lembre, foi naquele dia, as coisas que acontecem em volta ajudam, sabe? Foi naquele dia que a professora contou a história da galinha dos ovos de ouro. Daí você consegue buscar evolutivamente. E evolutivamente também, o aluno vai perceber o avanço dele no caderno, porque ele vai olhar no começo e vai falar, nossa, nem parece que fui eu que fiz. Porque isso vai melhorando ao longo do tempo, né? E a quinta razão, que é que eu acho a mais fantástica de todas, é que ele vai estimular com maior facilidade as funções executivas. E para quem não sabe, né, quais são, a gente tem três principais, que é o controle inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Então, ele vai ajudar a estabelecer limites com o controle inibitório, a fazer um controle de tamanho de letra, a identificar margens, a ver quando você pula e quando você não pula a linha, quando você faz o texto justificado, né? Quando você faz o texto com recuo à esquerda, à direita, quando você centraliza. Tudo isso é controle inibitório, mas de uma organização de conhecimento, como vocês devem ter reparado. O controle inibitório também vai entrar na hora que a criança começa a usar a caneta. Então, ela vai ter que ter o controle do uso da caneta e uso do lápis. Quando que deve ser feito? O que eu posso fazer a caneta, o que eu posso fazer a lápis? O que eu não devo fazer a caneta, o que eu não devo fazer a lápis? O que deve ser colorido e por quê? Então, todas essas questões vão sendo trabalhadas aí conforme você utiliza o caderno com a criança, porque você praticamente está exercendo sua pedagogia no sentido mais puro, gente, e mais bonito da pedagogia. É muito melhor do que o livro didático. Vou ser muito bem sincera com vocês. Porque o livro didático, ele vai impor o conhecimento. O caderno, ele vai construir esse conhecimento. São coisas diferentes. Falei do controle inibitório, né? Memória de trabalho. Quando a criança está construindo, você concorda que quando você está costurando, você presta mais atenção do que se derem para você um negócio só para você enfiar a, a linha na agulha? Quando você está fazendo, é diferente do que você estar olhando. Então, assim, você está numa cozinha, a pessoa está fazendo a receita. A pessoa que está fazendo a receita, ela está com o foco concentrado na receita, né? Você não vai ficar prestando tanta atenção na ação do que a pessoa que está fazendo a ação. Você pode até reparar umas coisas que ela está fazendo, mas quem está executando, quem está construindo, está com maior concentração de memória operacional, que é essa memória de curto prazo, que lida com as informações do momento, para que elas sejam trabalhadas para virar memória de longo prazo. Então, essa memória operacional ela é super importante no uso do caderno, porque vai trabalhar com a transposição de informação da lousa para o caderno, ou da voz do professor, porque nada impede que seja ditado, né? Da voz do professor para o caderno, ou da cabeça da criança para o caderno. Então, veja quantas vias comunicativas a gente tem para poder transpor a informação para lá. Menos colagem de folha no caderno, por favor. Evitem essa prática horrenda. Bom, falei da memória de trabalho, falei do controle inibitório, flexibilidade cognitiva. No caderno, a criança vai ter a oportunidade de experimentar, tá? Então, o que ela vai experimentar? O que é centralizado? Será que é mais para a esquerda ou mais para a direita que eu tenho que colocar? Como que eu vou resolver a questão do parágrafo? Vou usar um dedinho para poder dar esse recuo? Ou eu vou visualmente ver onde que está o último parágrafo e fazer na mesma
linha de direção. A tabela, eu construo ela primeiro ou primeiro coloco as palavras? Quais são as melhores estratégias para eu resolver a organização do conhecimento no caderno? Isso é flexibilidade cognitiva. Eu até tinha pensado, para vocês verem a importância disso, eu tinha até cogitado já fazer um vídeo chamado Caderno Interativo, o Playground das Funções Executivas. Mas eu acho que por causa do título, algumas pessoas não vão entender, né? Então eu já estou trazendo aqui, quem sabe mais à frente a gente consegue trabalhar com esse tema, né? Conforme vocês conseguem avançar no conhecimento. Se você quiser saber mais sobre o uso do caderno, lá no clube de membros do YouTube, aqui, né? A gente tem um curso chamado Uso do Caderno, que no nível raiz, que agora em 2023, ele tem um custo de R$ 6,99 por mês, que você pode pagar só um mês, ou você pode pagar todos os meses, você que escolhe na hora de se tornar sócio do YouTube, diretamente aí com o canal, né? Embaixo do vídeo tem um botãozinho Seja Membro, mas eu vou deixar o link no resumo também. No nível raiz, a gente tem essas aulas sobre o uso do caderno que vão ajudar você a entender melhor como que acontece, tem exemplo de educação infantil, tem exemplo de ensino fundamental. Então, vai ser bem bacana aí para você poder entender melhor profissionalmente, né? Porque esse é o papel também, minimizar as dificuldades de aprendizagem do aluno. E é seu dever inicial utilizar a luz e o caderno, né? Então, esse nível raiz aí vai ajudar nessa parte. A gente tem no Cubo Mágico, que eu estou colocando assim aos poucos, novos vídeos sobre o uso do caderno, que é uma outra associação, né? Essa acho que é R$ 29,99. E daí a gente tem uma parte um pouco mais prática, né? Eu vou explicar como que constrói esse caderno com o aluno. Nesse final de semana, eu gostaria até de aproveitar para avisar que daqui 2 ou no máximo 3 dias, eu vou colocar lá o vídeo do Construindo o Caderno Piloto, e depois a gente vai para como corrigir o caderno, com um plano de trabalho para uso do caderno, e daí eu vou montar cada tipo do caderno, isso vai demorar alguns meses, né? Porque é caderno quadriculado, como que eu monto e o que eu faço no caderno quadriculado, como eu monto e o que eu faço no caderno de cartografia, como eu monto e o que eu faço no caderno pautado. Então, é um vídeo por vez, são coisas demoradas, capaz até de eu fazer uma live para os membros. Ainda não sei, vamos ver. Dito isso, se você tiver alguma dúvida aí em relação ao clube de membros, a gente tem um canal de atendimento pelo 988084676, que é só no caso de você ter dúvida, como que eu faço para me tornar membro? Mas, gente, é tipo clicar no botão, escolher lá se você quer o iniciante, intermediário ou avançado, né, o tipo de associação, e pronto. Você já pode começar o seu curso. Naturalmente, né, você tem que estar logado no seu Gmail, no navegador, porque senão o computador não tem como saber que é você, né? Vamos combinar que o computador ele não é tão inteligente assim, só de olhar para você ele sabe quem você é. Então você tem que estar logado ali no Gmail. A gente hoje em dia sem Gmail não é ninguém, né? Porque o Google conquistou o mundo. E se você não tiver logado no Gmail, o YouTube não tem como saber que foi você que fez o pagamento. Então ele não tem como oferecer para você os vídeos, né? Então por isso que é importante. Espero que você tenha gostado do vídeo. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para a gente poder saber que foi relevante para a sua prática docente. Até mais e bom uso do caderno.